Gente, vou gravar aqui para explicar para vocês o que é o collector. Ó, esse aqui é o collector, é um aplicativo da Comgás, entendeu? A gente, cada empresa terceirizada responsável pela construção da rede, ela tem um login, um usuário com senha, onde eles conseguem mexer, colocar as informações do que eles construíram. Aqui, por exemplo, ó, é uma obra da Concrejato. Aqui está o número da fase da obra. Aqui é o tipo da obra, uma obra de RIC, uma obra que é uma rede integrada de calçada. Significa que a pressão de gás que passa nela é um pouco menor. Que daqui é a rede que vai construir o ramal para ir para casa da pessoa, o gás. Tem vários tipos de rede, vários tipos de pressão. Aí, enfim, aqui ó, esses pontinhos é onde está passando a rede que eles construíram, entendeu? Só que para a gente finalizar uma obra, encerrar o cadastro, nós precisamos desenhar no CAD um desenho, uma plantinha que vai. Se é que a gente tem uma base em DWG, ó, que é o mesmo mapa de lá, e para cada furo direcional que é onde passou a rede, não tem como fazer um furo direcional de 500 metros, por exemplo, é impossível. Geralmente o máximo que eu já vi é de 150 metros. Então, assim, isso a gente chama de furo. É onde abre um buraco na rua de um lado, um buraco do outro, e o tubo passa aqui por baixo. Entendeu? Isso é um furo direcional. E para a gente cadastrar o as-built, a gente precisa colocar assim, ó, uma medida da tubulação até a parede e uma profundidade, que está entre parênteses aqui, é a profundidade que está passando a tubulação. Ó. Pode ver que a cada 3 metros muda esses números. Ó. Entendeu? E aí é assim, a gente tem que abrir aqui, ir lá na rua, e cada bolinha dessa, clica, vai ter aqui ó, a profundidade e a distância, cada uma delas. Então é um servicinho assim bem chato de fazer. Cada bolinha dessa tem uma informação que você tem que jogar lá para ir fazer o desenho, entendeu? O que eu proponho para melhorar isso daqui é que, por exemplo, aqui ó, quando tem triangulinho, seria aqui ó, relatório do furo, entendeu? Se eu abro aqui, eu abro essa janela, que eu vou ter a informação ó, da obra, cliente, que rua que é, o diâmetro da tubulação, material. Estaca é um método que a gente usa para contar, né? Para contar a medida, é um método de medidas. Cada estaca tem 20 metros, entendeu? Tem várias informações aqui, ó, a empresa que fez este furo direcional para Concrejato, o tipo do solo, tem um monte de informações aqui legal, atende muitas pessoas, mas por exemplo para mim que desenha, né? Eu acho que deveria ter algum campo aqui que a gente clicasse e conseguisse baixar essas informações. Poderia talvez
baixar aqui, ó, esse furo aqui, por exemplo, tem 26 barras. Poderia baixar esses 26 informações aqui de distância e de profundidade, talvez numa planilha de Excel, ou talvez no próprio PDF, entendeu? Porque eu vou mostrar aqui como a gente fazia antigamente. Antigamente, antes desse cadastro do futuro, e isso é um antigamente que ainda é usado hoje, tá? Não são todos que estão fazendo o cadastro do futuro. Por exemplo, aquela lá que estava fazendo 2H. Acho que aqui eles não vão ter mais os relatórios de furo. Aqui é toda a documentação da obra, assim, não sei se vocês conseguem enxergar. É isso que eles fazem na rua, né? Que é um relatório diário de obra, onde ele escreve tudo que ele fez. Aqui é um relatório de solda, que ele explica as peças que ele soldou. Tem empresa que faz isso bonitinho, ó, um isométrico das peças que ele soldou, né, pra gente entender, mas não é toda empresa que faz. Aqui só tem relatório de solda. Deixa eu procurar algum lugar. A DRC, por exemplo, a DRC ela não trabalha com essa cadastro do futuro, não. Eles usam o relatório de furo aqui, ó, que é isso daqui. Aí, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, as informações do furo e as barras, ó, a cada 3 metros, uma barra que tem essas informações, e de um jeito arcaico a gente lançava por aqui, esses papéis. O problema, por exemplo, eu tenho uma folha aqui e o verso dela que é o desenho, né? Aí, para eu juntar um furo com outro, eu tenho um relatório de solda, que é mais esse e mais o verso com um desenho. Então, assim, vocês não têm noção da quantidade de papel que tem para fazer esses desenhos. Ó, aqui, por exemplo, aqui foi um furo. Um furo tem 2 folhas, à frente e o verso. Aqui foi uma solda, tem 2 folhas também. Aqui foi outra solda, tem mais 2 folhas. São 6 folhas, 6 papéis, 6 impressões, só para fazer esse pedacinho aqui, ó. Você imagina esse mapa inteiro? É muito papel jogado fora, muito papel. Eu, por exemplo, eu não imprimo aqui em casa. Eu abro aqui o PDF e vou lançando um por um. Tem até um aqui que vocês podem ver, ó, que eu marquei OK para não me perder, que eu já fiz isso daqui. Então, assim, a minha proposta é que a gente melhore isso daqui. Talvez baixar para o Excel, né? Ou baixar um arquivo TXT também funciona. Assim eu consigo lançar lá mais fácil, né? E outras situações, problemas nesse collector é, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma vala. Amarração da esquina, 2,5 metros. Amarração do predial, 1,5 metro. 1,10 m. E aqui profundidade 1,10 m. Aqui a gente precisa amarrar a vala. E quando a gente amarra a vala, a gente tem que ter uma amarração, uma medida da esquina, uma para a parede e outra de profundidade. E são 3 medidas. Só que nem sempre eles colocam aqui. Nem sempre.
Deixa eu achar uma vala aqui, ó. Vocês vão entender o que eu tô falando. Essa tem. Só que, por exemplo, como é que eu sei qual é o lado que é 1,5? Qual é o lado que é 80? Será que é 80 assim e 1,5 assim? Ou será que é 1,5 assim e 80 assim? Então, essa informação aqui fica meio confusa, né? Aqui é a mesma história. Mas tem locais que eu vou encontrar um local aqui que eu já fiz e eu não consegui achar onde estava. Essa aqui, ó. Tá vendo? Essa vala aqui, ó. Eu não tenho informação dela. Não tem amarração. Só tem a profundidade. Como é que eu acho isso aqui? Como é que eu acho isso aqui? Eu te falo. Eu tive que vir lançando o furo daqui até chegar aqui, o outro de baixo até aqui, o outro daqui até aqui, para aí chegar num acordo aqui, ó. Basicamente eu inventei aonde estava essa vala. E isso não é uma informação precisa. Isso é errado de fazer. E no meu desenho eu sou obrigada a colocar essa medida, que é exatamente aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, é uma ferramenta legal. Eu acho bem interessante, só que como eu falei para vocês, é muito embrionária. Tem como melhorar bastante isso daqui. Tem muito potencial de melhoria e a gente pode falar sobre isso, entendeu? Vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida? Vocês me falam que eu tento gravar outro vídeo para explicar. Beleza?